Vamos para mais uma aula, agora da frente 4, falar sobre pteridófitas. O rememberzinho, briófitas, né, são os primeiros vegetais avasculares, pequenos, dependendo da água para fecundação, de regiões úmidas e sombreadas. É o único grupo vegetal que tem o gametófito como representativo, certo? Como fase duradoura, como vegetal. Quando você olha os musgos, você olha o gametófito, tá bom? Vamos começar a aula. Pteridófitas. As pteridófitas são os primeiros vegetais vasculares. Qual é a grande evolução dele? Ter vasos condutores, tá bom? Com vasos, tá bom? Quando você olha uma samambaia, tá mal feita aqui, você tem você tem um caule que é chamado de rizoma, um caule subterrâneo. As folhas verdes, eu não tinha verde, tá bom? Folhas jovens. E esses risquinhos são as raízes adventícias que, né, quando secas, antigamente era utilizado junto com o barro para fazer um vaso, que é chamado de xaxim. Xaxim é um agregado fibroso, né, originado das raízes adventícias das pteridófitas. Bom, quem são pteridófitas ou caneri? Samambaia. Samambaia é o exemplo clássico, samambaias, avenque, samambaia-açu, dimetro, né? Ela está geralmente em barrancos, regiões úmidas e sombreadas. Mas tem outras. A selaginella é um exemplo que está querendo evoluir para gimnospermas. Então as selaginellas são as mais evoluídas. A mais importante, característica e evidente é a samambaia, tá bom? Então quando a gente fala em pteridófita, a gente vai pensar em samambaia. Não esqueçam disso. E selaginella por ser a mais evoluída, tá bom? Quando eu olho aqui no meu esqueminha, lembra do esqueminha do inferno que eu falei para vocês, que eu fiz as briófitas, vou fazer sempre, tá bom? Então aqui está a samambaia. Quando eu olho a samambaia, eu vejo o esporófito, essa é a fase desenvolvida. Tanto é que se eu pegar uma folhinha, tirar essa folhinha e olhar, atrás dela tem umas pintinhas pretas, que a gente chama de soros, que são os esporângios. Soros são conjuntos de esporângios onde são produzidos os esporos. É lindo. Olha como a natureza é. Então, ela tem um formato de mão. E aí vai formando esporos aqui. Os esporos vão crescendo, essa mão vai se abrindo e vai indo para trás. Para trás. Quando ela está aberta, ela faz um movimento de catapulta. Joga tudo pro espaço. Tá legal? Nossa, eu amo. Tá? Daí, os esporos eles vão cair no solo e germinar num gametófito. Esse gametófito é pequenininho, mas não é dependente lá do outro não. Ele é autótrofo, certo? Faz seu próprio alimento independente. O gametófito que produz gametas das pteridófitas, elas são monóicas. O que é monóico mesmo? Ué, um indivíduo tem o sexo, tem o órgão reprodutor masculino e o órgão reprodutor feminino. Isso é monóico, é hermafrodita, tá bom? O órgão reprodutor masculino é o anterídeo que produz anterozoide. Produzindo anterozoide, tem a parte feminina no mesmo vegetal, vai produzir, né? O arquegônio produz a osfera. Osfera é gameta feminino sempre, em todos os grupos vegetais. Tá bom. O anterozoide, zoide é que se movimenta. O anterozoide, que é o gameta masculino, ele vai cair na água, por isso dependência da água para a fecundação. Ele vai cair na água e vai nadar. Mas vai nadar orientado por substâncias químicas produzidas pela oosfera. A oosfera vai produzir, tá bom? Isso nós chamamos de quimiotactismo. É o movimento orientado por substâncias químicas, quimiotactismo, tá bom? Então, as pteridófitas, como as briófitas, têm quimiotactismo, dependem da água para fecundação, tá bom? Quando fecunda, pessoal, aqui no prótalo, vai formar uma nova samambaiazinha, vai fazer isso aqui, ó, vai formando uma samambaia. O gametófito originou o esporófito, aí o esporófito vem, produz os esporos e forma de novo o gametófito. Essa é a alternância de gerações ou metagênese.
De tudo que eu falei, olha o que a gente vai concluir, tá bom? Vou passar mais para lá. De tudo que eu concluí, as características, olha. As pteridófitas são os primeiros vegetais vasculares, traqueofíticos, que formam xilema, conduz seiva bruta, floema, conduz seiva elaborada. Isso dá um dinamismo e elas crescem, tá? Então ela tem um porte maior que a briófita, tá bom? O habitat é o mesmo. O habitat preferencial é o terrestre, úmido, sombreado, tipo Mata Atlântica, florestas, né, que tem rios, cachoeiras, né, rico em água. Poucos de água doce, então tem a Psilophtinae, Exetinae, certo? Nenhum marinho. São verdes, clorofiladas, autótrofas, vegetal, essa é a característica. Criptogâmicas. O que são criptógamas? São vegetais que dependem da água para fecundação, porque os órgãos reprodutores são microscópicos, criptos, escondidos. Eles estão escondidos e dependem da água para fecundação. Criptogâmicos, tá bom? Então tá aí, ó. Criptógamas dependem da água para fecundação. A metagênese é nítida. Eu vejo o esporófito nitidamente, o gametófito está em outro momento, nitidamente, tá bom? Se você olhar aqui, existem algumas semelhanças, existem algumas diferenças. Isso caiu em prova de vestibular, PUCamp, medicina, alfenas, etc. Tá bom? Então, olha, eu vou colocar um asterisco a semelhança, tá? Qual a semelhança? Eles têm o mesmo habitat, são verdes, criptógamas, dependem da água para fecundação. Tudo bem? São diferentes. Diferentes eu vou colocar 2 em vermelhinho, tá bom? São os primeiros vegetais traqueofíticos maiores e o principal, o esporófito mais desenvolvido que o gametófito. O esporófito independente, gametófito transitório, tá bom? Bom, vamos lá, vai. O esporófito, que é o vegetal, tem raiz, caule e folha. Aí, no caso da pteridófita, tem algumas nuances, algumas peculiaridades específicas. Por exemplo, o esporófito é a fase desenvolvida, duradoura, verde, clorofilada, autótrofa, independente, formadora de raiz, caule e folha. Amém. Tá bom. A raiz, ela é fininha, aérea, adventícias. Xaxim. Tira a foto, viu? Xaxim. O caule é subterrâneo. Caule subterrâneo é muito raro, pessoal. Quem tem caule subterrâneo? Samambaia e bananeira. E a folha, depende. Se a folha só for verde, clorofilada, é trofófila. Trofófilas. Se ela só for produtora de esporo, esporófila. Essa aqui é verde na parte superior e produz esporo na parte inferior. É trofoesporófila. Essas aqui enroladinhas novas são chamadas de bácula. Então, tem diferentes tipos, tá bom? Mas a função do esporófito é nos soros produzir esporos. Só que a samambaia tem uma classificação. A samambaia não, desculpa, as pteridófitas, né? Generalizando, tá bom? As pteridófitas, a grande maioria é isosporadas. O que significa isso? Produz só um tipo de esporos. Porque esse esporo vai germinar num gametófito monóico, hermafrodita. Isso aí é a grande maioria das pteridófitas. Então elas são isosporadas porque produzem só um tipo de esporos que vão germinar formando somente um prótalo hermafrodito. A selaginela já é mais evoluída, não. Ela é heterosporada. Ela produz um esporo masculino que a gente chama de micrósporos, que vai germinar num gametófito masculino que a gente chama de microprótalo, porque é pequenininho. Já o feminino é todo grande.
Megásporos são esporos grandes, que vão germinar em megaprótalo, que é o gametófito feminino, grandão, bonito, visível, tá bom? Heterosporia é uma característica evolutiva. Toda heterosporada, selaginela, gimnosperma e angiosperma, tem endosporia. O que é isso? Endosporia é a capacidade, é a estratégia, na verdade, da selaginela, da gimnosperma, das angiospermas, fazendo com que os esporos, tanto masculino como feminino, germinem na parte feminina. Porque aqui, olha, segundo o nosso desenho, os esporos caíram no solo, caíram em algum lugar e germinaram. Muita sorte, né? Muita sorte. Germinaram. Plim, 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 plim. Tá bom? Pozinho da sininha. Se der certo, germina. Se não, não. Aqui não. Na endosporia, endos, dentro, esporos. Esporos dentro da parte feminina, garantindo assim a germinação. Beleza? Então, também já caiu em prova. Quais são as características evolutivas das pteridófitas mais evoluídas? Heterosporia e endosporia. Para acabar, queridos, o gametófito. O gametófito, ele é reduzido, ele é transitório, ele é independente porque ele é autótrofo, tá? É uma característica peculiar das pteridófitas. Mas o gametófito, a função dele é produzir gametas. Então, o gametófito masculino é chamado de anterídeo e esse gametófito ele vai produzir o anterozoide. O gametófito feminino é chamado de arquegono e vai produzir a oosfera, que é o gameta feminino, que dependem da água para fecundação, quimiotactismo, deslocamento orientado por substâncias químicas lançadas na água pela oosfera. Fecundou, volta no esporófito e tudo continua. Existem, na verdade, 4 classes nas pteridófitas, chamadas de Psilophitinae, que é a mais primitiva, que é o psiloto. Psilophitinae. Psiloto. Precisa saber isso? Não. Tem a Eczetinae, que é o eczeto. As samambaias, as avencas, as mais comuns são as filicinais. E a selaginela está no grupo das licopodinais. Essas são as classes das pteridófitas. Aí numa próxima aula eu vou dar o ciclo da samambaia, comparar o ciclo da samambaia com a selaginela, mas vocês já podem fazer os exercícios, tá, queridos? Um abraço.